E aí, carai, seguindo aqui a nossa quarentena, né? Sexta-feira, vamos fechar a semana. Mais uma aulinha aí, espero que vocês estejam animados, né? Eu já fiz um monte de coisa aqui dentro de casa, né? Levantei, aí toma banho, aí senta no sofá, aí levanta do sofá, aí vai pra cozinha. Nossa, vida movimentada na quarentena, tá foda. Mas vambora. Olha só, a gente está aí na frente B hoje, não é isso? Vamos falar do capítulo 2, que é o do meio natural ao espaço globalizado, fazer uma retomada que a gente já viu, né? Os exercícios eu deixei separado, daqui a pouco eu vou falar quais que vocês vão me entregar. Eu falei sobre essa parte, né? Conceitos e periodização, falei dos três meios, natural, técnico, científico e informacional. Vocês foram colocando exemplos, lembra disso? Né? O meio natural ele tem técnica, só que não tem a tecnologia, né? Porque não tem o maquinário. Né? O meio técnico é o que tem o maquinário, que seria da Revolução Industrial, e o técnico científico informacional é o atual, né? Com a indústria 4.0, questão da internet, né, os sistemas integrados, isso aqui, né, que é muito importante, a internet das coisas. Eu vou dar uma aula, né, de Revolução Industrial, vou acabar explicando para vocês sobre essa indústria, tá? Por enquanto é só meio que por cima. Fechou? Vamos entrar então, pessoal, na segunda parte aí do capítulo. Pode colocar a letra B, para quem colocou a letra A lá no comecinho, né, que seria os conceitos e periodização. Pode colocar agora a letra B. Século XX, século XXI, a evolução do capitalismo. A gente já viu no capítulo anterior as fases do capitalismo, lembra disso? Né? Começa no capitalismo comercial, depois vai para o capitalismo industrial, aí a gente tem uma transição que ficou conhecida como monopolista, né? E os dois, que dá para falar que é o período que a gente vive hoje, né? Que seria aí uma mescla, né, do capitalismo financeiro, né, com o capitalismo informacional, certo? Bom, esse período, pessoal, que a gente vive atualmente, que é o período da globalização, ele é marcado por uma teoria econômica chamada de neoliberal, tá? Ó, neoliberalismo. Agora, o neoliberalismo, pessoal, ele foi colocado como uma prática em 1989. Só que não dá para falar que ele surgiu em 89. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó, Friedrich Hayek, um austríaco, né, um economista austríaco, tá? O cara nasceu em 1889, né, ano da Proclamação da República. Vocês têm que saber isso aí, hein? Proclamação da República aqui no Brasil, tá? Bom, e ele morreu em 1992. Na boa, pessoal, em 1989 o cara tinha 100 anos. Ele não pegou e reuniu com todo mundo e falou, galera, ó, vamos lá, agora as ideias que eu tô pensando aqui são chamadas de ideias neoliberais. Então vai ser assim, assim, assim. Não é bem isso, tá? As ideias neoliberais do Hayek, elas começaram a ganhar força ao longo dos anos 60, ao longo dos anos 70. O cara já estava bem velho, mas ele começou a fazer um pensamento neoliberal aí nesse período, tá? E foi muito impulsionada por algumas práticas que vieram anos anteriores. Essas duas ideias aqui, ó, a Conferência de Bretton Woods e a criação do GATT, em 1947, tá? Hoje vai ser uma aula mais curta. Os dois assuntos que eu vou falar para vocês, né, vão ser a Conferência de Bretton Woods e o GATT. Beleza? A gente só vai ver isso hoje. Fechou? Então pode colocar o subtítulo, pode colocar, põe esse asterisco aqui, porque a Conferência de Bretton Woods nós vamos demorar um tempinho bom, tá? Então pode pôr aí, ó, 1944, Conferência de Bretton Woods. Eu vou explicar para vocês essa conferência, aí vocês vão entender como ao longo desses anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, nós tivemos aí, né, a criação dessa ideia chamada de ideia neoliberal. Beleza? Bom, olha só. Bretton Woods, região nordeste dos Estados Unidos, uma área bastante desenvolvida, né? 1944, tá? Então dá pra gente falar que o mundo ainda está em guerra, né? Mas é uma guerra que, né, convenhamos, já está indo pro buraco, né? Já está indo pros finalmente, tá? A França já havia sido retomada, a Bretton Woods foi no final do ano, tá? De 44, só para vocês entenderem. Já em maio de 45 a guerra já era, né, com a rendição da Alemanha, sobra o Japão, mas, né, lá na Ásia, e aí vem as duas bombas só em agosto, tá? Mas dá para falar que em 44, com a Conferência de Bretton Woods,
Os países já sabiam que a Alemanha, né, praticamente estava derrotada, né, e os Estados Unidos eles tomaram a frente desse mundo capitalista e começaram a criar regras, tá, para poder organizar as áreas de influência dele, né? Lembra que nós temos em 1945, tá, em fevereiro, uma conferência chamada Conferência de Alta, que é para dividir a Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental, né? Europa Ocidental ia ser uma área capitalista, influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, uma área socialista, influência da URSS, tá? Então, assim, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles já tinham noção do que eles queriam e do que eles seriam, né, vamos dizer dessa maneira, num pós-Segunda Guerra. Tanto é que os Estados Unidos eles vão se adiantar e em 44 vão fazer a Conferência de Bretton Woods. Então vamos lá. De maneira bem objetiva, vocês vão anotando o que foi determinado na Conferência de Bretton Woods. Fechou? Primeiro item, pessoal, pode colocar aí, ó. Dólar como moeda mundial. O que significa isso? Tá? Os Estados Unidos eles vão estabelecer um padrão chamado padrão dólar-ouro. Os Estados Unidos sabiam que os países da Europa Ocidental, que seguiriam o capitalismo deles, eles iam estar tudo fodido, tudo arrebentado por causa da guerra. E os Estados Unidos sabiam que eles iam ter grana para poder emprestar para esses países da Europa Ocidental. E aí, concorda que, né, França, própria Alemanha, na época, depois ela seria dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, né? Então seria Alemanha Ocidental. Portugal, né? Espanha, Itália, Holanda, esses países eles praticaram tanto o colonialismo, tá? Lá no século XV, XVI, XVII, quanto também o imperialismo. Eles colonizaram territórios. E ao colonizar, concorda que eles acumularam uma quantidade enorme de ouro, mas enorme de ouro. Então, eles tinham reservas de ouro, só que eles não tinham grana, eles não tinham cash, grana, tá? Papel, moeda. Os Estados Unidos eles estabeleceram que mais ou menos é bem aproximado o valor, 1 grama de ouro seria igual a $1, tá? Mais ou menos isso, era um pouquinho menos, tá? E aí, as nações europeias elas podiam pegar o que elas tinham em ouro e trocar por dólar. Dá para imaginar o tanto de dólar que vai circular no mercado. Vai ser um negócio absurdo, tá? Tanto é que se você faz uma viagem para... Vamos pegar uma ilha no meio do nada do Oceano Pacífico. Você vai para Kiribati, uma ilha minúscula, no meio do Oceano Pacífico. Se você levar dólar, você consegue trocar por moeda local. Capaz de você levar euro, você não consegue trocar. Tá? Então o dólar tem circulação mundial. E aí a Conferência de Bretton Woods foi responsável por isso. Beleza? Então primeira medida, tá? Padrão dólar-ouro, né? Tornar o dólar como moeda mundial, tá? Usado em trocas, né, internacionais. Segunda medida de Bretton Woods, criação de um banco chamado FMI, Fundo Monetário Internacional. O que seria o Fundo Monetário Internacional? Tem até hoje, vocês já ouviram falar disso, tá? É um banco que foi usado, né, e é usado até hoje, para emprestar dinheiro para países que estão em crise econômica. E aí eles vão emprestar dinheiro em que moeda? Dólar. Também a criação de um outro banco chamado BIRD, tá? Que hoje, né, depois de um monte de fusão aí, virou Banco Mundial, World Bank, tá? Mas o BIRD na época chamava, né, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que era para emprestar dinheiro para países fazerem recuperação das suas infraestruturas, né, que estava tudo destruído, né? Tipo, vão construir uma ponte aqui, vão construir um aeroporto, né, vão construir ferrovia, uma rodovia, tava tudo fodido, tudo arrebentado, tá? Lembrando que todos esses empréstimos seriam em dólar. Pessoal, 4 anos depois, em 1948, veio o plano, que era para legitimar tudo isso, o famoso Plano Marshall, em 1948. Então, Bretton Woods, dá para a gente falar que foi o embrião do Plano Marshall em 1948, por isso que ela foi tão importante, por isso que eu coloquei aí esse asterisco. Fechou? Então, ó, concorda que são medidas liberais? Ó, tá emprestando dinheiro, o dólar tá ficando uma moeda mundial, né? São medidas que estão aí liberando capital, né, para os países poderem se reconstruir e, né, de certa maneira, tornar, né, esses países europeus tudo dependente dos Estados Unidos, né, tudo endividado com os Estados Unidos, certo? Próximo item, 1947, GATT, tá? O GATT, pessoal, ele significa, uma sigla, né, significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Pode anotar aí, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, tá? O GATT foi o embrião da OMC, tá?
O GATT hoje chama-se OMC, em 1995 virou OMC. Duas medidas do GATT, né? Primeira, combate às barreiras alfandegárias. A ideia é não eliminar, tá? Mas combater países que praticam, né, obstáculos alfandegários. Se você combate barreiras alfandegárias, segundo o objetivo do GATT, você estabelece o livre comércio. Olha a ideia liberal, ó. Livre comércio. Não é neoliberal, mas é uma ideia liberal. Foi uma ideia já pensada lá pelo Adam Smith, né, durante o século XVIII. Tá? Então, percebam, tanto a Conferência de Bretton Woods quanto o GATT, eles vão lutar para essa prática do livre comércio, do capital circulando, no caso do dólar, né, das empresas se instalando em outros lugares. Tá? Por isso que dá para a gente falar que elas tiveram grande importância aí, né, para contribuir para a formação do neoliberalismo no futuro. Fechou? Anotaram isso? Por hoje vai ser só isso, são só os 2 itens. Na semana que vem a gente entra com esses 2 últimos itens, falando da Consenso de Washington e da OMC. Beleza, galera? É nóis!